Hoje eu tô aqui para contar como que foi que o Ho'oponopono entrou na minha vida. A partir de que momento a minha vida se cruza com a prática do Ho'oponopono. É isso que eu vou contar hoje aqui nesse vídeo para vocês. Eu era casada, né? Trabalho como professora desde os meus 15 anos. E chegou um momento da minha vida que eu tive um desafio muito grande, né? E eu fiquei sem chão, né? Eu fiquei sem chão, foi quando uma pessoa que convivia com a gente, né? Comigo, com meu marido, enfim, entrou com um processo e quis tirar tudo de nós. Nesse momento, eu me vi sem chão. E quando a gente não tem as bases bem firmes, bem sólidas, fincadas, a raiz fincada no chão, no solo, qualquer que seja a tempestade, qualquer que seja a ventania, o furacão, ele arranca, ele leva a gente. E foi isso que aconteceu. Depois de uma situação como essa, eu acabei entrando em uma depressão. Claro que não é só isso, né? Existe um conjunto de coisas. E aí eu cheguei num ponto de não conseguir mais trabalhar. Eu não consegui mais levantar de manhã para trabalhar, eu só tinha vontade de dormir, eu só tinha vontade de ficar quieta. Né? Com isso, eu não queria também fazer terapia, eu não queria nada, eu me entreguei, né? Só que durante a nossa vida, a gente tem as nossas coisas, né? O filho que vai para a escola, a lição, o marido. Na época eu estava casada, então era aquela questão de ter que fazer janta, almoço, o marido, cuidar da casa. E você vai levando, né? Eu fui levando a uma situação assim por um tempo, até que eu me vi deitada numa cama, sem querer levantar, sem querer tomar banho, sem querer viver. E numa dessas buscas na internet do que fazer, né? Num momento de lucidez, aonde eu me perguntava o que aconteceu, aonde eu me perdi, né? Eu me sentia perdida, aonde realmente eu me perdi de mim. Eu lembro que eu fazia muito essa pergunta para mim: aonde eu me perdi de mim? E eu não achava essa resposta. E eu não achava, hoje eu sei que eu não achava essa resposta porque eu estava cheia de mágoas, ressentimentos. Então, na verdade, essa questão da empresa do meu ex-marido, essa questão do sócio, foi apenas um gatilho para tudo aquilo que já estava comigo, né? Eu já me sentia magoada, me sentia injustiçada, eu não conseguia fluir no meu trabalho, eu não conseguia deslanchar, né, nessa parte profissional. Eu era dependente emocional do meu marido, ele precisava me alegrar, ele precisava cuidar de mim. Então eu comecei a manifestar diversos comportamentos que me levaram para essa situação. Bom, aí quando eu cheguei num determinado momento da minha vida, eu busquei, né, vídeos na internet e cheguei num vídeo da Beth Russo, que foi por onde eu comecei, né? Então naquela situação onde eu ficava mais na cama do que fazendo as coisas, eu só levantava para levar meu filho na escola, voltava. Quem me olhava até pensava: nossa, ela tá trabalhando, ela tá produzindo, ela tem uma vida normal. E não é real.
Não era real essa situação. A realidade é que eu saía, levava meu filho para a escola, voltava e deitava. Eu não tinha vontade de arrumar a casa, não tinha vontade de cuidar de nada. Bom, num desses vídeos eu encontrei a Beth. E quem conhece a Beth Russo, quem segue a Beth Russo, sabe que ela tem uma energia, uma vibração, né? Ela tem um tom de voz, ela tem todo um conjunto de coisas que, poxa, eu olhei para aquela mulher e falei, nossa, como que ela consegue ser assim? E ela começou a falar do Ho'oponopono e tal, e aquilo passou. Só que vocês sabem, quando a gente entra para ver algo hoje em dia na internet, aquilo começa a seguir a gente. Então começou a aparecer outros vídeos dela e aí eu comecei a ver. Bom, e ela sempre explicou, né, como fazer o Ho'oponopono, enfim. Só que eu não conseguia, eu fazia uma vez, eu comecei a fazer, eu me sentia meio idiota fazendo isso. Eu falei, como que 4 frases vão me fazer sair desse estado que eu estou? Como que essas 4 frases vão fazer isso? Mas para quem já tá numa situação dessa, não custa tentar, né? Eu já havia passado por várias religiões, eu já havia passado por vários caminhos e que eu não me identificava. Eu não conseguia me identificar com nenhuma religião, eu não conseguia me identificar com nada. É como se eu não acreditasse. De repente, comecei a questionar a existência de Deus, comecei a questionar tudo isso. Falei, mas eu não me encaixo. Eu não me enquadro em nenhuma religião, eu não gosto de ir na missa, eu não me sinto bem em determinada religião, porque de verdade, gente, eu passei por todas que vocês podem imaginar, eu passei. Então, e aí chegou essa questão aí da Beth, eu comecei a assistir os vídeos e aí eu comecei a ouvir, né? Porque a primeira coisa que me chamou a atenção foi a energia da Beth, não foi o que ela falava exatamente. A energia dela começou a me contagiar. E aí eu falei, deixa eu ver, né, isso, como é que funciona. E aí eu fazia as frases, me sentia meio imbecil fazendo aquilo. E no outro dia eu fazia uma vez, 2, 3. Imagina que eu ia fazer 108 vezes. Imagina que eu ia ficar falando, eu sinto muito. Por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. 108 vezes. Se eu não tinha força nem para conversar. Eu não tinha força para conversar com as pessoas. Eu não tinha nada para falar para as pessoas. Eu estava num estado onde nem eu aguentava ficar perto de mim. Onde nem eu olhava no espelho, às vezes nem me olhava no espelho, né? Porque quando a gente tá assim, a gente não tem nem coragem de se olhar no espelho. E aí, eu comecei a fazer bem devagarzinho. Só que falar essas frases, mesmo que fosse dentro da minha mente, começou a mexer comigo, começou a mudar alguma coisa dentro de mim. E aí eu falei, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 10 vezes. E aí eu fiz 10 vezes. No outro dia, ou dias depois, eu falei, não, 10 vezes tá bacana, eu tô conseguindo fazer. Ela fala tanto que isso muda a vida da gente. Então vamos ver se muda a minha. Mas eu fiz meio que assim, não acreditando que isso poderia mudar a minha vida. Das 10 eu passei para mais 10, 20 vezes, 30 vezes, e assim foi, mas foi uma coisa muito, né, gradual, foi uma coisa assim, muito no meu tempo, respeitando o momento que eu vivia. Eu fui, né, me deixando contaminar pela energia do Ho'oponopono. Quando eu vi, eu já fazia as 108 vezes. Porém, eu comecei a fazer assim, 108 vezes, aí num dia eu fazia, no outro dia eu já não tinha mais vontade de fazer, aí no outro dia dava uma coisa errada, eu falava, tá vendo, não adianta fazer nada disso.
Então eu passei por esse processo também. Existe uma coisa também chamada catarse, que é quando você começa a mexer nessas traumas, nessas coisas que estão dentro de nós e parece que tudo piora, parece que tudo fica do avesso, mais do que já tá. Você não vê melhora, você não consegue enxergar. Então o que eu fiz? Como eu tinha muita preguiça de fazer e para mim no estado que eu estava demorava mais para as coisas acontecerem, porque eu fazia, aí quando eu parava de fazer, eu já estava reclamando, eu já estava numa vibração negativa, e aí o que acontecia? Aquilo demorava mais e mais para fazer alguma diferença na minha vida. Então eu peguei o celular e gravei. Falei, pelo menos eu vou gravar uma vez e fico ouvindo. E aí, quando eu fiz isso, eu gravei, né, as 108 vezes com a minha voz, falando, Andréa, abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. E aí, eu tinha resolvido um problema, eu não precisava ficar falando, né, porque já que eu tinha essa preguiça, essa má vontade de fazer, nem é má vontade, mas é que quando a gente tá num estado de depressão, quando a gente tá numa situação dessa, só quem já esteve que sabe que você não tem vontade de falar, você não tem vontade de tomar banho, você não tem vontade de nada. Eu só tinha vontade de dormir. Dormir. Eu dormia no trânsito, eu dormia em vários lugares. Se eu fosse no cinema com meu marido, era eu sentar na cadeira, eu dormia. Era eu ir em qualquer lugar, na casa de alguém, eu arrumava um canto, eu sentava, eu dormia. E aí, então, eu resolvi fazer essa gravação, como eu tô falando, fiz o áudio das 108 vezes e a partir daí eu escutava aquilo com um fone, né? Então eu resolvi que eu não precisava ficar falando nem contando, porque eu também não tinha japamala nessa ocasião. Então, para mim foi tranquilo fazer dessa forma. Conforme eu ia ouvindo o áudio dia após dia, aquilo foi, parece que arrancando camadas. É como se fosse, né, aquela cebola que tem camadas. Então foi saindo uma camada, outra camada, outra camada, outra camada. E eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava, eu comecei a sentir coisas que eu não sentia. E é tudo muito natural, é tudo muito sutil, né? Você tá ali no dia a dia, você não percebe. Mas a mágica acontece. Que na verdade não é mágica, né? Depois eu fui estudar, eu fui ler livros, eu fui fazer cursos para poder entender, né? Mas isso aí já é uma outra fase. Então, o meu vídeo de hoje é para que você que tem preguiça, assim como eu tive, que não tem vontade de fazer, assim como eu tive, eu tô compartilhando com você essa minha experiência que vai poder te ajudar, que pode te ajudar. Você pode estar passando por isso hoje, você pode estar passando por isso agora, né? E se deu certo para mim, pode dar certo para você. Esse canal aqui é para isso, é para eu compartilhar as coisas que deram certo para mim, para eu poder ajudar outras pessoas de uma forma gratuita, de uma forma sem compromisso, de uma forma amadora, porque eu tô aqui gravando com a câmera do meu celular, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Tem solução, tem jeito. Às vezes a gente só não sabe o caminho, tá certo? E para você que quer saber um pouco mais sobre o Ho'oponopono, mais detalhado, que está interessado nesse assunto, eu tenho uma página no Facebook chamada Ho'oponopono do Início, que ensina, né, as pessoas a praticarem. Tem todo ali um conteúdo que eu posto diariamente às 6 horas da manhã. E tem também o meu Instagram, @AndreaMedeiros2021, que também lá eu faço stories, eu falo com vocês, a gente troca informações e é um canal bacana também. Tá certo, gente?
Um beijo de luz para vocês e espero que eu tenha ajudado a construir mais um tijolinho aí na vida de vocês com uma informação positiva, relevante, enfim. Tá certo? Beijo grande. Tchau, tchau.